E aquele avião, a gente tá comentando antes de começar o programa, aquele avião que sumiu no meio do Pacífico, né? Esse caso, como que ficou? Nenhuma Esse informação? esse caso é engraçado, né? A gente não tem nada desse Dá, avião. Mas a situação, o que que foi que aconteceu? Ele saiu de onde, isso ia é pra onde? o Vilela tá falando do Malaysia É. MH370. Esse é o número do voo. Esse é um voo que decolaria lá de Kuala Lumpur, na Malásia, e estava indo, agora não lembro se é Pequim, acho que é Pequim, ia para Pequim. Ia para algum lugar na China. Tá. E uns 40 minutos depois da decolagem, ou um pouquinho mais, ele, no meio ali desse oceano, não sei se é o Oceano Índico, não sei agora, minha geografia fugiu agora, mas ele tinha que reportar uma posição em um ponto específico no espaço. É um latitude e longitude. Reportar significa Reportar é o quê? assim, Ele sai, ele sai, vai subindo e o avião segue uma trilha no ar, que é invisível, tá. mas são posições de GPS. Em altitude Não, é latitude e longitude, Tá. né? Leste, oeste, Tá. norte e sul. E aí, quando ele passa, o plano de voo é em cima desses pontos. E alguns pontos ele precisa ou trocar de frequência do controle de voo, ou reportar uma posição. Nesse caso, existia acho que é posição, não lembro agora. Eu ia falar Tazio, mas não sei se é Tazio. Mas enfim, ele tinha que reportar em determinada posição para trocar de controlador. E quando chega bem perto dessa posição, ele fala, o comandante do voo, fala com o controlador e fala: obrigado, boa noite, e vai trocar para o outro. Só que nesse momento é desligado o transponder, o avião fica invisível, Caramba. ele não se comunica com o outro, e aí começa toda a história. A Netflix fez um documentário desse... Eu não assisti aí. Cara, é um suco de teoria de conspiração, que você não acredita. Fato mesmo não tem nenhum, é só os caras imaginando o que poderia ter acontecido. Existem os fatos, mas como ninguém sabe o que aconteceu, aí nós tem um cara lá, um tal de Jeff Wise. Esse é um jornalista. Que ele até no início, as pessoas até respeitavam ele, mas ele pirou na batatinha Tipo de o um quê? jeito. O que ele fala? Puta, ele escreveu um livro falando até de que um agente russo tinha conseguido com um laptop entrar no porão eletrônico do avião, conectar o laptop no sistema do avião e passar a controlar o avião remotamente através do laptop. Cara, Nossa, não mano. conhecer nada como é que funciona o sistema de avião para falar uma coisa dessa. Uma outra teoria dele é que o avião não foi pro sul, Sei. ele foi pro norte e pousou em alguma base russa. O cara tem tara com russo, porque ele coloca russo em todos os lugares. Ele acha que foi alguma coisa que os russos fizeram pro avião sumir. E, pô, a Netflix coloca esses negócios, sabe? E o contraponto fica muito sutil. Sei. Então, a gente vive numa época que a garotada mergulha nessas teorias de conspiração, né? E a verdade tanto faz, né? Eu acabei fazendo a minha mesmo. Fiz uma live Com a sua contando teoria. a minha teoria a respeito de uma live. Alienígenas. Não, a minha é até mais plausível Como do que que a é? do cara. Qual que é a tua teoria? A minha teoria é o seguinte: o cara foi premeditado, é um suicídio que a gente chama de coletivo. Já tem alguns fatos na história de algumas pessoas que se suicidam e levam outras junto. O piloto, no caso. O piloto, no caso. O Ah, comandante, no caso. Comandante. Comandante, no caso. O que eu acho... Tem um livro, assim, chama O Sobrevivente. Já leu esse livro? Não. Cara, é muito bom. Acho que iam fazer um filme. Só antes de você contar Vai, a tua conta aí. versão, posso estar enganado. É do Palahniuk, o mesmo cara do Clube da Luta. Ah, E é um cara de uma seita fanática, assim, de religião. E ele pega esse avião, sequestra, pousa em algum lugar, todo mundo desce, ele sobe com o piloto ou com alguém pra ajudar ele, até colocar no piloto automático, o cara pula de paraquedas e ele deixa no piloto automático até uma hora que vai acabar o combustível e ele fica contando a história dele inteira nesse negócio pra ficar na caixa preta ou em algum lugar registrado. Isso é muito louco, cara. interessante. Mas qual que é a sua ideia? Até um plot. Um suicídio, né? Então, acho que foi premeditado. E assim, tem duas pessoas no cockpit, né? Então, se um cara quer e outro não quer, não rola vai uma acontecer. treta, Então você precisa eliminar alguém ali dentro. Matar. Matar, E existe uma maneira de fazer isso.
Que eu não vou falar qual que é, obviamente, mas existe uma maneira de fazer isso dentro desse avião específico que eles estavam. Acho diferente, mas você usar uma arma... Não passa pela detecção de metal, é isso? Não passa. Bom, o piloto, alguns países permitem que o piloto ande armado, o cara tem autorização, sim. Ah, não sabia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Tá. Então, determinados pilotos têm autorização para andar armado. Se é um cara desse, poderia matar outro cara com a Lá eu arma. não sei, Mas dar tiro a bordo é complicado. Porque você pode furar o avião e causar um dano estrutural por causa da pressurização. Então não foi arma que eu acho, tá? Tá bom. Foi uma outra arma, uma arma branca. Eu achei que você ia falar envenenamento. Não. E aí ele neutralizou o copiloto. Tá. E veja, o avião tá voando, ia começar a servir o serviço de bordo. Certo. Porque é um voo de 6 horas. Então, jantar ia ser servido. Aí o cara não fala nada. Ele só fala para as comissárias, eu e o fulano de tal aqui estamos tranquilo, não queremos comida, pode serviço, vida que segue. Tá. Ele tinha conhecimento de algumas coisas do avião, até de desligar o sistema de entretenimento. Como ele desligou o transponder e desligou outras coisas também do avião, ele tinha um conhecimento técnico razoável. Então ele desliga o sistema de entretenimento, que é onde aparece o mapa que alguém poderia ver para onde estava indo. Exato. Ia falar, opa, não estou indo para a China, o que está acontecendo? Então ele desvia a rota. Ele desvia a rota. Nesse momento que ele desliga o transponder, ele fica invisível para o radar secundário. Mas o radar primário, que é o que emite uma onda, pega um eco de volta, esse funciona. Só não tem informação quem que é a altitude que está mais ou menos e velocidade também mais ou menos. Mas existe um ponto. Aí o que acontece? Quando ele desvia e não tem mais comunicação, no dia seguinte o governo fala, a última posição é essa e vão procurar naquele local. Só que o governo da Malásia já sabia, o governo não, os militares, não sei se o governo sabia ou não, os militares já sabiam que o avião, alguma coisa tinha cruzado o espaço aéreo da Malásia em direção oposta àquele voo. E que não foi interceptado. E não foi identificado também. Não foi identificado. Tá. Isso posteriormente foi na investigação. Ah, foi? Tá. Foi. Mas naquele momento não. E esse voo aconteceu na fronteira entre a Malásia e o país que fica em cima, que é qual mesmo? Vê pra gente um mapinha. Acho que até legal colocar na tela pra gente entender China, Malásia, onde tá. O Tucci é um cara que manja pra caramba de geografia. Antes de pesquisar, eu quero saber a opinião dele, porque com certeza ele vai errar. O que fica em cima da Malásia? Fica em cima da Malásia, responda sem olhar no Google, Tucci, por favor. É Singapura, não? O avião. Tá certo. Você vai ver aí? Deixa eu ver aqui o que faz. Tá. O que faz fronteira aqui? Malásia. Abrir o mapa aqui. Tailândia, tá bom. Mas não é Tailândia, não. Phuket, o que é isso aqui? Acharam um mapa legal? Aqui tem tudo? Boa. Que país que é, hein? Acharam? Eles vão... Eu achei aqui. Achou aí? Qual é o país que fica em cima da Malásia? E o oceano é o Golfo da Tailândia. Tailândia mesmo? Falaram que é Tailândia. Tem Tailândia, Vietnã e Filipinas. Malásia, então é Tailândia. Tailândia, Vietnã e Filipinas perto, tá? Então é Tailândia. Mas aí, coloca o mapa pra gente, tá? Ele veio, quando ele faz a curva, e como foi premeditado, ele vem cruzando no invisível entre a fronteira da Tailândia e da Malásia. Certo. Por que eu acho que ele fez isso? Isso é a minha teoria, Tá. Porque ora ele estava no espaço aéreo da Tailândia, os caras, opa, tem alguma coisa... Ele foi na linhazinha. Ele foi na linhazinha, assim. Ah, tá. Aí hora o cara tá lá, os caras, opa, tem um bagulho aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Aí o cara vai pro espaço aéreo do outro. Aí esse aqui fala, não, isso aí é problema da Malásia. E a Malásia é a mesma coisa, isso aí é problema da Tailândia. E o cara passou no meio ali. O sinal de radar indica que ele fez uma curva à esquerda antes de entrar no mar de Andaman. Olha lá. Isso. Malásia. Tá vendo ali, Tailândia, ó? Kuala Lumpur foi de onde ele decolou. Entendi. Aí ele tá andando lá em cima na linha vermelha, entre a divisa. E aí quando ele entra nesse mar entre Jakarta, aqui na Indonésia, ele não vai entrar em espaço aéreo indonésio. Tá. Então ele faz uma curva primeiro para a esquerda e passa em cima da cidade onde o comandante nasceu. Aí depois ele vira à direita e vai subindo, ó, sobe ali no mar de Andaman. Sim. E aí ele circunda a
a Indonésia, né? Acho que é a Indonésia, né? Capital é Jakarta, acho que é a Indonésia, né? Quem é bom de geografia, acho que é. Ele circunda e aí ele vai para o sul, que é o Oceano Índico, aberto. A gente não conhece nada do Oceano Índico, cara. É mais desconhecido do que Marte. A gente conhece mais Marte do que o Oceano Índico. E aí ele voa até acabar o combustível. Num lugar aberto. Num lugar aberto. Aí, pô, o radar só pega até ele fazer a curva ali em cima da Indonésia. Depois não tem mais sinal de radar. Como é que sabe que o avião foi para lá? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião... deixa eu só voltar um pouquinho. Por que ele falou que estava tudo bem e serve a comida aí? Porque aí ninguém encheu o saco dele. Entendi. Senão, se o passageiro sente que algumas teorias falam assim, ele despressurizou o avião. Não. Se ele despressuriza o avião, aí vai cair máscara de oxigênio, aí já vou começar a perguntar o que está acontecendo. Aí a vida dele lá na frente, pro que quer que ele estivesse fazendo, vira um inferno. Então, se ele faz um voo normal de 6 horas, o cara tá pensando, já tô quase chegando lá em Pequim. Porque ninguém é de noite, ninguém sabe pra onde o avião tá indo. Muita gente tá dormindo. Exato. E aí, como que sabem que ele foi para o sul? Porque os motores do avião têm um computador específico. E em algumas empresas aéreas... O que ele controla? Ele manda informação para o satélite de como está a saúde daquela turbina. O pessoal chama de turbina. Eu falo motor. Pessoal, quando eu falar motor, vocês já pensam que é turbina, tá? Que eu falo o nome certo. E essa informação vai para o satélite. Só que isso é um opcional. Quando você vai comprar o carro, não tem você quer banco de couro, quer não sei o que, não sei o que. Isso é um opcional. Que a Malaysia não tinha a empresa aérea. Mas o sistema existe no avião. Então o que acontecia? O computador do avião mandava informação para o satélite. Falava, eu tô assim. Aí o satélite respondia, você não tem assinatura, então não vou mandar para a Malaysia. Então isso se chama ping. Ele está pingando o satélite. E não volta a informação. Então só sai ping do avião. E aí, o cara que cuida desse satélite, que é a Inmarsat, ele falou, a gente tem informações desse avião pingando o satélite. O satélite ele é geoestacionário, ou seja, ele está numa posição em que ele gira junto com o planeta, na mesma velocidade. Então ele está no mesmo lugar. E eles falaram, se a gente consegue medir a frequência dessa onda que está saindo do avião e vindo para cá, através de efeito Doppler, a gente vai saber se ele está indo para o sul ou para o norte. Olha, efeito Doppler, para quem não sabe, moçada, sabe quando você está na rua e vem uma ambulância e passa assim e faz uau, 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 e aí muda a frequência dela. Quando ela está se afastando é um som, quando ela está vindo é outro som. E aí eles calcularam essa frequência e falou, esse ruído aqui é de quem está indo, não é de quem está vindo. Então, ele foi para o sul, ele não foi para o norte. Porque se ele fosse para o norte, ele ia entrar no território, acho que da China, se não me engano, lá em cima. Lá em cima. E aí, entrou em território chinês, acabou. O chinês está ali acordadão, vendo tudo. Vai saber. Então, ele foi para o sul. Acabou o combustível e o avião foi para o saco. Faz sentido. E aí as pessoas pensam assim, mas e o fato de passar em cima da cidade dele? Então. E as pessoas pensam, mas por quê? Por que levar outras pessoas? Aí eu já não sei. Aí só a psicologia que tem que explicar vai isso. Vai saber, né? Mas jeito de chamar atenção, sei lá. E lá no sul do Oceano Índico é onde foram fazer as buscas depois de alguns dias, quando descobriram, o avião não foi para aí, para onde vocês estão pensando, onde o pessoal achou que caiu. E como tem esses pings, significa que são 6 pings, se eu não me engano. Era um ping a cada meia hora, alguma coisa assim, ou 1 hora. E cada meia hora, quanto que anda? Anda aí uns 900 quilômetros. Caramba! Tá. E aí tem o último ping não foi completado. Então, provavelmente é na hora que acaba o combustível. Aí, a partir daquele ponto, ele só tem mais X tempo de voo até chegar. Acabou o combustível, o computador do motor ele é alimentado pelo próprio motor girando. Entendi. Como não tem mais o motor funcionando, não tem mais o ping. Então, ficou meio ping só. Aí os caras desenharam um círculo nesse 7º arco, a partir da posição do satélite, e estão fazendo as buscas lá.
Eu acho que dificilmente vão encontrar esse avião. Eu adoraria que encontrassem. Isso vai pro fundo sempre ou boia alguma coisa? Ah, vai pro fundo. Não, algumas coisas boiam sim, porque foi encontrado, aliás, é um negócio interessante. Foi encontrado um pedaço de flaperon. Flaperon é... Flaperon, só um minutinho. O que é flaperon mesmo, ô Lene? É aquele macarrão com molho, a milanesa, a bolonhesa e 4 queijos ao mesmo tempo. Flaperon, tá, obrigado. Então. Beleza. Flambado, desculpa, esqueci. Flambado, tá, claro. O que é o flaperon? Flaperon, pra quem voa aí ou se vê atrás da asa do avião, às vezes desce um flap assim. Sim, faz isso daqui. Isso, faz Na hora aquilo de lá. descer ou de subir? Nos dois. Nos dois? Pra decolar e pra... Na hora de descer ele tá mais pronunciado. Na hora da decolagem Qual é ele a tá um função pouquinho mais pra dele? dentro. Ele aumenta a sustentação em baixa velocidade. Tá. Tu que é um cara matemático, isso é fácil de explicar. Total. Total, assim. Tipo, eu já tô imaginando, claro. É. Porque ele aumenta a área do avião, é isso? A área de... Ele aumenta um pouquinho a área, mas ele aumenta a curvatura da asa. E a curvatura da asa é responsável por uma grande parte da sustentação. Porque vem o vento aqui que O passa vento, por cima. quanto mais você curva o vento que passa por cima, menor a pressão que é gerada em cima da asa e mais sustentação ele tem. E como na fórmula da sustentação de um avião, a velocidade é elevada ao quadrado, então uma diminuição de velocidade diminui muito a sustentação. Aí quando você aumenta outras coisas, tipo a área da asa e a curvatura dela, você está recuperando aquilo que a velocidade está Entendi. perdendo. Entendi. Então é para isso que serve. E o flaperon é um negócio, é uma superfície que fica na asa. Quando o avião está em alta velocidade, quando ele está em baixa velocidade, lá na ponta da asa tem uma superfície que faz a asa subir ou descer, que é para o avião fazer curva. Sei. Em alta velocidade, aquilo fica travado. Porque se você mexer nisso aqui em alta velocidade, o avião, a força vai ser muito grande. Então lá no meinho da asa tem uma outra superfície que faz a mesma coisa. Só que como ela está no momento de força mais junto da fuselagem, então ele consegue mexer e vai conseguir virar a asa do avião. Entendi. No caso do 777, além de fazer isso, na hora que o avião vem para pouso ou para decolagem, esse aileron, que é o nome da peça, também atua como flap. Tá. Aí juntaram flaperon. Entendi. Um flaperon foi encontrado numa ilha lá na África. Agora eu não lembro se é Madagascar ou... numa ilha ali no... Perto do... Ilha Reunião, não Tá. sei agora qual... Mas uma ilha lá da África. Cheio de craca. Craca é uns organismos que Vão crescem... crescendo, né? É igual ao Nesse fundo de naufrágio, barco. quando você vai no naufrágio, tá tudo aquilo lá. Cheio de craca, é. É. E os aí personagens também do filme lá do pirata lá. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, É. né? Aqueles caras tudo cheio de craca, Parte sabe? do navio, né? É, exatamente. Puta, eu acabei de lembrar de Eu vi um desenho hoje que o cara fez um trocadilho com Piratas do Caribe que eu não acreditei. Sério. É, um rato, ele pergunta... Rato em inglês é rat, né? E aí ele pergunta pro cara, quantos passos mais até chegar no tesouro? Aí o cara fala, fala 3,14. É. E aí o ratinho diz, não, é pi, rat do Caribe. Puta. Nossa. Muito, É muito muito específico. ruim pra ser muito bom, né? Exatamente. E acharam isso então perto dessa ilha cheio de craca. Cheio de Isso craca. quer dizer o quê? Então, não, quer dizer que ficou 2 anos submerso esse negócio. Ou na água. Tá. E a água, onde o avião caiu, existem correntes marítimas que levam as coisas que estão boiando para algum lugar. E chegou na costa da África. Então, Que é longe, né? que é longe. Num primeiro momento, os caras falaram, putz, então o avião caiu nessa área, porque essa corrente marítima é que leva para a costa da Os África. caras sabem tudo isso. Tem toda Sabem essa tudo medicina. isso, é. Mas recentemente um cara descobriu uma maneira de verificar de onde que a craca nasce, baseado na temperatura da água. Sei. Desculpa O aí. tipo de Já craca? viu? Ou- Isso. Quando a craca vai crescendo, é igual uma árvore. Já viu quando o cara serra a árvore e Sim, fica tem. aqueles círculos? Concêntricos. É que sabe, cada ano É. que passou, Ela foi como que tá crescendo, o ar, foi como tá não sei o expandindo, que, então. A craca também ela vai crescendo assim em círculos. Entendi. E aí, baseado na quantidade de cracas que tem e o tipo de craca de círculo que é, ele sabe a temperatura da água que estava quando aquilo se Nossa. formou. E aí ele consegue definir, bom, para essa temperatura tem essa parte do oceano aqui, então provavelmente a colisão foi aqui ou o início do drift, né, do negócio foi naquela área.
Ciência é um negócio E bate incrível, com a cara. mesma área que estão procurando no Índico? Isso, Que bate. doideira. Ciência é foda mesmo, né, cara? Por que eu acho que não vão achar? Porque quando o Air France caiu na costa aqui do Brasil, lá depois de Fernando de Noronha, o avião estava caindo e ele passava informação das coisas que estavam acontecendo direto para o satélite. E uma das informações era latitude e longitude. Quando ele bateu no oceano, o pessoal que foi fazer o resgate já sabia a última posição conhecida do avião. Ou seja, era mais fácil. Era bem mais fácil. Demorou 2 anos para achar o Air E France. por quê? Porque onde ele impactou na água até onde ele foi parar, 3.500 metros de profundidade, Sei. existe um deslocamento de água Pô. e para que lugar que ele foi, Caramba. entendeu? Aí você pega isso no Oceano Índico, que é profundo pra caramba, é 6.000 metros lá, é coisa 6 absurda. quilômetros pra baixo. É uma busca muito difícil, muito cara, e que o retorno em si não vai ser muito Produtivo, você acha? produtivo, porque o avião estava bom. Então o Fly Recorder vai mostrar os dados de voo que estavam normais, só estava fora do plano de voo. E o gravador de vozes, ele só grava as últimas 2 horas de voo. Então, se nas últimas 2 horas o cara não falou por que ele fez aquilo, não tem informação útil nenhuma na caixa de Mas voz também. dentro da sua teoria, ele pode ter querido deixar uma mensagem para os familiares ou para o Busquem conhecimento. É, exatamente. Ou eu tenho que falar uma coisa pra vocês que os alienígenas. Aí cai o avião. Eu vou falar coisa mais não sei o que, e a hora, aí para na hora certa, né? Cara, que Sim. fantástica essa história. Então, cara. essa é a minha tese. E nesse especial do Netflix, eles não falam sobre alguma coisa sobre essa teoria que você tem? Não, Tem alguma coisa eles parecida? falam na despressurização, eles falam. Despressurização não proposital, por alguma falha? Proposital. Ah, proposital. Tipo, o piloto, que de qualquer maneira ele teria que eliminar o outro para poder despressurizar. Claro. Tem E que isso fazer. eles não falam. Tem que Pelo fazer. menos que eu me lembre, não fala da. E o que acontece com uma despressurização àquela altitude? A galera começa a sufocar? O que é que acontece? Então, em condições normais, se um avião despressurizar a altitude que aquilo estava, 34 mil pés, o piloto comanda uma descida e mesmo que você não ponha a máscara, você não vai morrer. Não? Porque em 8 minutos, mais ou menos, 6 a 8 minutos, o avião já está numa altitude que você respira normalmente. Tá. Lá em cima existe oxigênio. Ele só não está na concentração que a gente precisa para conseguir respirar direito. Entendi. Então você pode ficar meio grog, meio mais. apagar? Algumas pessoas podem apagar. E- Mas assim, você não vai morrer de imediato. E temperatura? A temperatura depende. Se for uma despressurização por falha mesmo estrutural do avião, a temperatura vai cair muito rápido. É igual um spray, né? Quando você aperta o desodorante aqui, Que daquele a lata finalzinho. fica geladinha. Ah, é verdade. É a mesma coisa. O avião ia ficar geladinho por dentro. Cara. Mas eu acho que não foi despressurizado. Porque por isso que eu falei, assim, É, pô, ia a ter vida o- do piloto Pra ia quê, ficar um né? inferno. Todo É. mundo batendo lá, tentando entrar. E aí ia configurar que alguma coisa estava errada. E aí iam querer arrombar a porta, e entrariam outras coisas que o cara poderia evitar simplesmente, ó, tá tudo certo, a gente não quer comer. Cara, que história. Mas pode ser ainda que tenhamos ainda... Se achar alguma coisa de destroço, pode ser que tenha uma explicação. Pode ser. ser, Porque sempre que... O pessoal que investiga acidente de avião, eles são muito especializados, cara. A gente é burro aqui falando o que a Cara- gente conhece um pouquinho. Em cima de uma peça... Mas o cara que acha mesmo o negócio ali, acha os pedaços retorcidos, ele consegue definir com que força que bateu no mar. Se ele desceu de nariz, se foi chapado. O papo que a gente tava conversando aqui antes de começar, que eu não sei se nem tá muito dentro da sua expertise aí, que é o lance que aconteceu faz poucos meses, ou foi ano passado, daquele comandante israelense. Quem que é o cara que falou, eu tenho várias provas de contatos alienígenas, coisas que estão escondidas aqui que eu vou revelar e tal. Ah, o chat tá bombando com esse negócio também, de fala de OVNI, fala de OVNI. Você sabe dessa história? Foi um Não, comandante. falaram que foi você o cara? não acredita. Falaram, Você não acredita em OVNI? Não. É que OVNI é um objeto não identificado. É um objeto Pode ser voador não qualquer identificado. coisa. Pode ser um drone. Pode ser... Na verdade, não é que eu não acredito em OVNI, eu não acredito em vida extraterrestre chegando aqui com disco voador para aparecer para um avião.
É isso, Vou cara. fazer uma graça com aquele negócio subdesenvolvido lá que voa devagarzinho. E isso não quer dizer que eu não acredite em vida extraterrestre. É outra coisa. Isso é outra coisa, eu acredito. Eu acredito em vida inteligente fora da Terra, porque aqui não tem. Então lá fora, os caras não escutam funk, né? E aí? Tem um OVNI. Não, é que ele tá mostrando aqui, é o chefe de segurança de Israel, é isso mesmo. É, o chefe Chefe de de segurança de Israel. E ele, Então. inclusive, escreveu um livro, né? Ou vai escrever um livro, alguma coisa assim. Tem a ver com o Trump também. O Trump também falou isso. É Falou tudo- que Cara, o olha só. que ele sabe. A Força Aérea Americana liberou, e a Marinha também, liberou várias filmagens de objetos voadores não identificados e os caças perseguindo aquilo, com uma velocidade astronômica. E o piloto do caça não consegue entender o que é aquilo, e pô, é um piloto, né? Sabe de tudo. Só que existem tecnologias que a gente não sabe que existe. O governo americano é um negócio estranho. Eles têm FBI e eles têm CIA, Central de Inteligência, e a polícia, tipo a Polícia Federal. Na época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos estavam lá guerreando com a União Soviética, Guerreando sem guerrear, né? guerreando sem guerrear, eles faziam os aviões, foi quando começou o projeto de fazer avião invisível. O negócio era tão secreto que o piloto mesmo, ele não podia falar nem para a mulher dele o que ele estava fazendo. Aquele stealth lá? Os aviões stealth, principalmente o F-117. Aquele triângulo preto. Isso, aquele mesmo. Total, cara, hoje em dia não, mas na época, total Secre- nave espacial pareceria, né? Total segredo. E tão secreto que metade do grupo que construiu o avião não tinha a imagem dele completa. Pouquíssimas pessoas sabiam aquele avião, como que ele era montado. Isso era da CIA. O FBI não sabia. Então, o próprio órgão governamental não sabia. E isso a gente está falando lá dos anos 90? 70, 80. E aí a gente pega aí 1969 foi para o museu nos Estados Unidos um avião que chamava XB-70 Valkyrie. Ele tinha 6 motores atrás, ele voava 3.2 acima da velocidade do som e ele era do tamanho do Concorde. O Concorde voou em 1969. Em 1969, esse avião foi para o museu nos Estados Unidos. Nossa. Então dá para ter uma ideia que os caras têm uma tecnologia um pouco avançada. Mais avançada do que a gente sabe. Que a gente sabe. E eles têm coisas, drones, que voam, que de repente a Marinha não sabe que existe, mas uma outra força lá sabe. E aí, de repente, o cara se depara com um objeto desse, voando muito mais rápido, Fazendo teste. fazendo manobras que um ser humano não consegue fazer, mas ele também não consegue ver através do pod dele de radar, porque está muito longe. E aí é um objeto voador não identificado. Significa que veio uma vida extraterrestre? Não, Pode só- até ser, Mas é mas não cadê a identificado. evidência? Aí tem que ter uma evidência. Eu nunca entendo porque que antes tinha tanto vídeo e foto de nave e de ET, e agora que todo mundo tem a Tem porra celular. do celular, não me aparece em 4K esses vídeos desses Não, negócios. então. É isso aí. Com certeza, com certeza. Bem, uma pergunta já deve ter respondido muito. Qual que é o seu avião preferido? Ei. Olha, eu para não entrar na dividida aí na briga entre Boeing e Airbus, eu tenho um avião preferido que é o MD-11. O MD-11 é um avião, foi meu primeiro avião comercial que eu voei quando eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, algo assim. E que eu fiz voo internacional. Eu já tinha voado antes, mas aqui foi o primeiro avião que eu fiz o voo internacional, que era o MD-11 da VASP. E aí foi a primeira maquetinha de avião que eu ganhei também dos meus olha pais. só, Eles me deram então MD. tem uma- Então eu criei um certo apego nostálgico com o MD-11. E era um avião bacanão, um avião 3 motores, coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Ainda tem MD-11 operando em alguns lugares aí, mas muito pouco, sabe? Então era um avião bacana aí. Porque tem essa treta aí da Boeing, da galera que gosta da Boeing e da Airbus, né? Eu não entro nessa treta. Dos Boeing aí, né? Eu tenho um amigo que ele é piloto de linha aérea e ele fala que ele voava Boeing e agora ele voa Airbus. E aí, tem diferença? Tem. né? Tem. São aviões diferentes, né? O Airbus... O Airbus ele é um avião mais automatizado, né? O Airbus ele já veio com essa proposta desde o início.
Então, ele é um avião que até o pessoal na própria aviação brinca. Ah, você voa Airbus? Você não faz nada, então você só aperta o botão e o avião voa sozinho. Então tem essa rixa do piloto de Boeing com o piloto de Airbus. Ah, tem entre eles mesmo? Tem entre eles mesmos. Olha só. E aí esse meu amigo que é piloto de linha aérea, ele fica falando, pô, pro piloto é mais confortável voar Airbus, porque você não tem um manche na sua frente, você tem só um side stick do lado. Você abre a mesinha, você pode comer ali na mesinha. O Boeing tem um manche na frente e tal. Então ele fica batendo foto e mostra aqui, ó, minha perna solta aqui, ó, não tem nada na frente atrapalhando. E manda pros outros, E manda né? pros outros. Aí vocês aí não conseguem, né? Mas o Boeing, claro, é uma excelente aeronave, né? Então são aviões concorrentes diretos, né? Aí vai da operação da empresa, né? Sim, não, com certeza. Né? São as maiores empresas hoje. Hoje são as maiores empresas, Boeing, Airbus e Embraer, né? Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, é a Embraer, né? Então a gente está... O que virou lá o negócio da Embraer com a... Era com a Boeing, né? Era com a Boeing e o que aconteceu? Muito, assim, o brasileiro, ele gosta muito de criticar determinadas coisas, né? Então, rolou muita crítica, porque, pô, a Embraer é uma empresa brasileira. Você vai entregar. É aquela vai coisa, entregar, né? vai entregar a Embraer pra Boeing, não Os sei o caras quê. vão vir aí, vão dominar tudo e E, cara, a Embraer não é uma empresa 100% brasileira há muito tempo. Porque nenhuma empresa é nesse ramo, de um país só. Exatamente. Né? Hoje não tem não isso tem, mais, né? não tem. A própria Airbus. A Airbus é um conjunto de vários países europeus. Fala, a Airbus é francesa. Não, a Airbus não é francesa. A Airbus é francesa, ela é alemã, ela tem participação de outros países, né? Então, e a Embraer é a mesma coisa. Acionistas de vários países do mundo. Tanto é que a maior operação hoje da Embraer na aviação executiva está nos Estados Unidos. Por uma razão um pouco óbvia. É assim... Qual que é o maior consumidor de aviões executivos do mundo? É os Estados Unidos. Então, a base deles está lá. E quando veio esse negócio da Boeing, o que aconteceu? A Airbus já tinha adquirido a Bombardier, uma empresa estatal canadense. Né? A Embraer era concorrente direta da Bombardier. Fazia esses aviões executivos também. Executivos, era o forte deles, eles né? faziam muito avião regional. Eles batiam muito... Aqueles voos ali dentro do país. Exatamente. E tal. Tá. Então, o forte da Bombardier era a aviação regional. O forte da Embraer, aviação regional. Então, eles eram concorrentes diretos. A Embraer superior, mas eram concorrentes diretos. Não, sim. Quando a Airbus adquiriu a Bombardier, que eles até mudaram o nome dos aviões, o C-Series, aí passaram a ser aviões lá, os Airbus A220. Mudaram a série, porque os A300 é a série que a gente conhece. Que a gente conhece. Né? Eles faz ponte aérea, essas coisas. Isso. Aí veio os A200, que era essa série menor de aviões vindos da Bombardier. Eram os mesmos aviões, né? Com algumas alterações ali. A Embraer ficou numa situação assim. O principal concorrente foi para uma grande. Foi para uma gigantesca. A Boeing queria incorporar alguém, fazer o que a para fazer a concorrência ali também, de então, grande com grande. A Boeing viu potencial na Embraer. Se a Embraer não aceita, a Boeing fala, beleza, eu vou arrumar outra, e eu vou arrumar e eu vou te quebrar. Porque não, é difícil, né? Isso antes de Boeing 737 MAX, isso antes de pandemia, antes de tudo isso daí. Faz então era outro já. cenário, Então isso fez sentido, porque seria uma troca de tecnologia. Né, dos dois lados, porque os engenheiros da Embraer são engenheiros de altíssimo padrão. E acho que é isso que o pessoal não entende, né, cara? Muita gente fala assim, aonde que a Boeing vai ganhar com tecnologia da Embraer? A Embraer tem excelentes engenheiros, né? Não é à toa que eles estão onde estão. A Embraer ela tem uma presença grande em vários setores da aviação, comercial, executivo e defesa, militar. Isso aí. Né? Então, assim, é uma empresa completa. E agora de eVTOL, né? De aeronaves de decolagem de pouso de vertical. Então, eles estão abrindo de várias frentes. Só que aí, quando deu o problema do 737 MAX, a Boeing deu uma travada grande. Parou tudo praticamente ali. E aí, quando conseguiram resolver o negócio do 737 MAX, começou a pandemia. Aí não tinha mais clima para o negócio acontecer. E aí separaram e a Embraer continua firme e forte, tocando os projetos, com vários projetos, muita coisa boa acontecendo lá dentro. Mas então esse plano aí com a Boeing não tem mais? Não. Pode voltar? Será? O que você acha? Não sei. Eu acredito que por enquanto não. Mas existem coisas ali acontecendo dentro da Embraer, mas eu não sei exatamente quais são os planos. Mas o que a Embraer está focada
avião militar, como o KC-390, de transporte. Que foi agora lá para... Que foi para Polônia lá buscar o pessoal que estava na Ucrânia. Galera, né, da Ucrânia. Excelente aeronave. Pô, mas eu voar dentro daquilo deve ser ruim demais, não é não? Como passageiro? É um avião para tropas, né? Um avião para carregar. Claro. Você não vai sentado, você não vai confortável. E veio os bichinhos, cara. Você viu que legal, cara? Eu achei muito... Só que aí eles não vieram nas caixinhas, não, né? Vieram nas caixinhas. Tá. Mas eu achei fantástico essa abertura. Porque o bichinho é parte da família. Né? Claro. Ou ele vai comigo ou eu não vou. Exato. Então a Embraer tem esse avião, a Embraer está com seus aviões regionais, seus jatos regionais, ganhando bastante mercado. Seus jatos executivos são considerados um dos melhores do mundo, né? Agora eles estão também nesse negócio do eVTOL, eles estão trazendo turbo-hélice regional. Então eles estão abrindo muita frente. É uma empresa com muita presença no mercado de aviação mundial. Só que não é uma empresa 100% brasileira. Ela é uma empresa brasileira, a sede é aqui, os engenheiros são daqui, mas ela tem capital externo, óbvio. Um país não sustenta um fabricante de avião sozinho. Não existe isso. É uma área vai muita grana. É muita grana. A não ser que você é Estados Unidos e Rússia. Aí é diferente. Mas a gente está falando de outro patamar, né? Entendi. Agora, países normais como o nosso, não tem como. Né? Nem na Europa isso funciona. Aí o Lito teve aqui e ele contou não sei se você fala disso, mas ele contou a versão dele, a opinião dele, do famoso Malásia? Malaysia. Que sumiu no... sumiu. Sim, ele já me contou a versão dele. Ele te contou a versão dele, né? Não, ele contou aqui pro pessoal que tem a ver com o 11 de setembro. Porque quando uma das grandes mudanças do 11 de setembro foi que o cockpit fica... porta blindada, você não abre de jeito nenhum. E tal, né? Sim. Não, eu vou falar aqui porque ele já falou, tá até no canal de cortes e tudo, que ele fala que o piloto, né? Ele fez ali uma... Matou o copiloto. Ele não falou como, então ele falou pra mim depois. Ele falou pra mim também, eu sei como. Mas isso aí a gente não fala, não. Tá bom. Que ele matou o copiloto e como é blindado, ninguém entra. A gente não pode falar como. Não pode. Porque... Exatamente, é isso mesmo. E como é blindado, ninguém foi ali, ele mudou, aí ele começou a fazer aquelas coisas dele lá Qual que é a sua opinião? Olha, eu sinceramente não tenho uma opinião formada em relação a isso. Eu acho que tem muita teoria da conspiração em relação a esse negócio. Não, aí começou, né? Ter várias, né? Ter várias, Isso. Tem a teoria de que o avião pode ter despressurizado, o pessoal desacordou, inclusive os pilotos, que pode ter sido uma despressurização... que não foi... como é que se diz? Tem uma palavra que eu esqueci, que ela é instantânea, né? Foi uma despressurização, foi perdendo oxigênio e... O pessoal foi desmaiando. O pessoal foi desmaiando sem perceber, os próprios pilotos... Não foi aquele que caiu tudo uma vez. Foi acontecendo e todo mundo desmaiou. Talvez quando caiu as máscaras já estava todo mundo desmaiado. Entendi. E aí o avião continuou até acabar o combustível e cair. Né? Tem a teoria de que o piloto se matou, mas eu não tenho uma opinião assim do que realmente aconteceu. Eu gosto de me basear mais em fatos, né? Não em... Por exemplo, um fato de um piloto que se matou foi da Germanwings, né? O alemão lá. Qual que é esse? Inclusive, esse acidente mudou mais uma coisa na aviação, né? Que até então, portas blindadas, você não abre aquela porta de jeito nenhum, a não ser com código. E funciona assim. Eu já até tenho vídeo no meu canal falando disso, né? Mostrando como funciona. Como abre. Como abre. Então a comissária coloca um código e o piloto tem que autorizar ali a entrada, né, do comissário. Ou o comissário chama e o piloto abre por dentro, né? Certo. Mas é o controle do piloto, não é só colocar o código, a porta vai abrir. Entendi. Porque o piloto tem uma... Ele tem um tempo. Se ele não responder em 30 segundos, aí a porta abre. Né? Porque o cara pode ter tido um problema lá dentro também. Entendi. Então, por que isso? Porque se um terrorista, alguém sabe o código, né, e coloca lá e já abre imediatamente, é problema. Agora, se ele coloca o código, a porta demora 30 segundos para abrir e o piloto vê, é um terrorista, ele bloqueia, não abre. Né? Então tá na mão dos pilotos na cabine. Só que até então, até esse acidente da Germanwings, podia ficar um piloto, uma pessoa sozinha na cabine. Hoje não pode mais. Então o copiloto se aproveitou no momento que o comandante levantou para ir no banheiro, trancou a porta, acabou. Ninguém mais entra. Esse da Germanwings foi antes do... Foi depois... do Não, do Malaysia. O Malaysia foi 2014. Não, foi 2000 e...
14, né? Acho que foi. Acho que... Eu sei que o que foi atingido por um míssil na Ucrânia foi em 2014. O que caiu no mar foi um pouquinho antes. Da Germanwings, eu não lembro se foi antes. Se foi 2008, talvez. Não lembro. Dá uma conferidinha aí, ver se... Exatamente a data. Malaysia 2014, né? O Germanwings acho que foi 2008, se eu não me engano. Mas enfim. Então depois desse não podia Depois ficar... desse tem um procedimento agora que... Se algum dos pilotos precisa ir no banheiro, vem a comissária-chefe de cabine, ela entra, ela espera, entendeu? Não fica uma pessoa só mais na cabine para evitar que um lunático resolva. Então, por isso que eu acho... 2015? Então foi depois. Então, o da Germanwings foi depois do da Air Malaysia. Fica em 2008 na cabeça. Tá bom, 2015 então. Mas, por isso que eu acho que... Mas esse da Germanwings é comprovado que o cara... É comprovado que foi isso. Foi e como isso. que conseguiram? Através de caixa preta, tá. o histórico psicotécnico do cara também, né? O cara era meio depressivo, aí o cara resolveu se matar e levou todo mundo junto, né? Ele jogou o avião nos Alpes. Mas, por isso que eu acho que esse negócio da Malaysia é assim, por que o piloto teria que matar o cara do lado, porque se o Malaysia aconteceu antes do Germanwings, ele poderia esperar o cara sair, trancar a porta e fazer a mesma coisa. Né? Então, não sei. Entendi. Fica essa dúvida Fica aí. a dúvida. Talvez nunca saberemos. 120 anos de aviação? Se foi os Wright Brothers, é 1903. Se foi, de acordo com o Palhares, o Santos Dumont, é 1906. Temos uma polêmica. E ontem tivemos Palhares aqui e ele citou o Lito. Falou, o Lito esteve aqui nesse programa e eu vou refutar o Lito, porque ele é um defensor do Santos Dumont como o pioneiro. O primeiro, né? É o primeiro. E ele trouxe... Tá aí, vocês assistam aí, deve ter um corte sobre isso, ele falando dos jornais lá do... Você lembra qual que era o jornal? Science, American Science. Alguma coisa assim, né? Daily Science, coisa assim. sei lá. Ele guarda, ele tem um arquivo grandão, né? Mas ele não tem o jornal de Dayton, que é tem uma nota. Isso tá na biografia, inclusive, dos irmãos Wright. Isso tá na biblioteca também. Um jornal local. Um jornal local acompanhou... que fala dos Wright Brothers, que eles voaram com a máquina e que foi presenciado. Aí tem o nome das pessoas lá, que era pouquinho que viam mesmo. Entendi. E, a história é interessante. Por exemplo, a gente está aqui nessa data que é quanto? 4, 5? Já é 4? Hoje? Então, eu não sei data. Dia 3, Ninguém sabe mais data, né? 3 de maio. Abril. Abril? Nossa, é maio, verdade, verdade. 3 de maio. Na mesma hora, eu tô na sua frente. O que eu tô vendo aqui atrás é o fofão, é o México, é uma geladeira toda pintada. O que você tá vendo é outra coisa. Então, se você for descrever como que é esse dia hoje, você vai descrever o que você tá vendo. Eu vou descrever o que eu tô vendo e vai ter disparidade. Quando a gente leva isso lá para 1903, em que a França era o centro do mundo, era o top assim, de evolução, de tudo acontecia na França. Os Estados Unidos eram um curral de fazenda, era um país atrasado pra caramba. Então, o Santos Dumont, por que ele foi para Paris e não foi para os Estados Unidos? Porque não tem nada nos Estados Unidos para fazer. Então ele vai para Paris, é o centro do mundo, é onde tudo acontece e tudo é noticiado. Os prêmios lá, né? Os prêmios. E aí, nos Estados Unidos tem os bonecos lá que estão tentando fazer avião com peça de bicicleta, fazer o negócio voar com muito estudo, muito método científico. E 60 centímetros catapultado não faz muita diferença. Assim, porque entre 1903 e 1906 passaram 3 anos até o primeiro voo do Santos Dumont, documentado, filmado, tudo beleza. Os Wright Brothers queriam esconder o bagulho. E quando você quer esconder para vender uma patente, ninguém vai ver mesmo. Então como é que você vai noticiar um negócio que você não viu? O que não quer dizer que eles não tenham voado. Entendeu? É isso que é difícil de provar. O lance de ser catapultado agora, não faz diferença? Não faz diferença. Não? Que na verdade não é uma catapulta aqui. Catapulta seria um negócio para deixar eles pegarem mais velocidade, é isso? Eles... O que acontecia com os Wright Brothers? Eles iam para Kitty Hawk. Não confundiu os irmãos Wright com os irmãos Weintraub, né? Que... é bom. Não inventaram o avião, né? Inventaram outra coisa. Tá dando um rolo aí absurdo, né? Eles precisavam
Pô, ele tá no início, ninguém voa com mais pesado que o ar. Já existia planador. Planadores já voavam. Balão já existia. Existia o dirigível. O Santos Dumont foi pioneiro. Isso aí Opa, Santos Dumont Não foi o sabia. rei dos dirigíveis. Ele foi o primeiro que fez o balão dar uma volta na Torre Eiffel e voltar para o mesmo lugar. E por isso ele foi tão aclamado. O Santos Dumont, se existisse tipo a revista Times, ele seria a capa da Times assim, por vários anos seguidos. Porque ele era o cara do mundo. O mundo conhecia o Santos Dumont. Entendi. Souvenirs que vendiam na França tinha a cara do Santos Dumont. Ele era famoso nesse nível? Ele era o top das galáxias. Ele era o Elon Musk da época. Era o Elon Musk da época. E genial. Aí eu já me perdi que eu ia falar do... Você tá falando do balão, né? Que ele foi o primeiro que desceu. E a gente tá falando de catapultar. Da catapulta. Então, Já tinha balão, dirigível... Já tinha planador. Planador... Lilienthal. É um tipo ultraleve. Pensa no ultraleve. Mas não tem motor. E ele voa. Mas como ele chega até lá em cima? Não, o cara sobe no morro. Asa delta. Não tem motor e você fica voando ali na... Tá. Então, já existia planador. Qual que era o lance? Era você botar sair do motor. Solo, botar o motor. Se você criar assim, ó, você tem que sair do solo por meios próprios e voar tantos metros. Então, o Santos Dumont foi o primeiro a fazer isso. Tá. Mas se for um veículo motorizado mais pesado que o ar, aí os irmãos Wright foram primeiro. Tá. E aí é o seguinte, eles levavam essa parafernália deles para Kitty Hawk, que ventava muito, que eles precisavam de muito vento. Lembra que a gente estava falando do vento no nariz? Então eles precisavam de vento. E eles faziam o avião descer a duna. E aí, no início era meio difícil, que eles não tinham roda naquele avião, era tipo de esqui. Aí eles resolveram inventar um trilho. E aí eles montavam um trilho, né, eles primeiro iam lá com o dedinho, né, falando, tá ventando pra cá. Aí começava a montar o trilho. Aí demorava 2 horas pra montar o trilho. Quando eles terminavam, o vento tinha mudado de direção. Os caras. E aí eles tiveram a ideia assim, vamos fazer então uma espécie de catapulta pra acelerar a gente no trilho. Que aí, independente do vento, a gente vai ter o vento relativo e vai conseguir sair do chão. E assim, conta a história, que foi em 1903, eles voaram 60 centímetros e o brasileiro fala, mas catapultado até pedra voa. Porque o argumento é bem legal, catapultado é uma coisa que batia neles e ia um elástico. Não, é um elástico, assim, ele ganha velocidade e vai. E aí, se você jogar uma pedra, ela também voa por um determinado tempo, né? E aí eles acham que isso é uma coisa que invalida os Wright Brothers. Mas quando você pega, assim, o 14 bis, por exemplo, e você olha a hélice do 14 bis, que ela é uma vareta com tipo uma seda, meio um negócio parecido com um barco ainda. Porque o Santos Dumont já, inclusive algumas coisas ele trouxe da navegação para aviação. E você olha a hélice que já existia no avião dos Wright Brothers, aí você vê que é muita diferença já nessa época. A deles é mais avançada? A deles já é um aerofólio mesmo. Eles fizeram um dos primeiros túneis de vento para conseguir analisar como é que o vento se portava em cima da asa. E tem muito documento científico disso, sabe? Entendi. Mas a maioria das escolas do Brasil não falam dessa parte, como o resto do mundo não fala de Santos Dumont, hoje em dia. Tipo, a França conhece Santos Dumont, tem um memorial de Santos Dumont lá, porque ele foi um pioneiro da aviação. Mas a própria França reconheceu depois, quando viu a máquina dos Flyers, dos Wright Brothers voando em 1908, que, não é possível que os caras começaram a voar com isso agora. Entendi. Entendeu? Eu, inclusive, perguntei para um português outro dia, tem um português que eu sigo no Twitter. Eu falei, como que dá aula aí em Portugal? Quem que é o pioneiro? Wright Brothers. Ah, é? É. Falei, nem em Portugal, que é o nosso, né, país irmão ali, o Santos Dumont é considerado pioneiro. O que eu sempre falo isso, cara. Porque o que não tira a gente. Merda, né? Não. O que não tira. Ele foi muito mais genial que os Wright Brothers. É mesmo? Eu acho. Pela quantidade de coisa que ele fez? Pela quantidade de engenhosidade que ele tinha, pelo espírito mesmo de. Como o Santos Dumont tinha muito dinheiro, ele podia se dar ao luxo de fazer por tentativa e erro algumas coisas, e ele realmente foi muito inventivo na época. Quando ele chegou no Demoiselle, que é o primeiro avião prático mesmo, foi do Santos Dumont,
Ele falou... Ele liberou os planos, é como se fosse um código aberto. Código aberto. Não tá aqui, ó. Patente. Quem quiser construir avião... de dinheiro, né? E os brothers escondiam tudo, porque eles precisavam de dinheiro. Mas o que eu acho estranho no 14 bis é que o bico, a traseira é pra frente, né? Você sabe por que era o contrário do que a gente tem hoje? Parece que ele voava ao contrário, né? Parece que tá voando de ré, né? Por que, cara? Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que, tipo, quando você não sabe nada, você tá criando um negócio, né? E ele fala, pô, eu tô aqui em cima da asa e eu quero ir pra lá, então vou botar o meu negócio de levantar o nariz lá na frente. Isso se chama canard. Tem alguns aviões que possuem canard. Canard, é verdade? Que é assim, ao contrário? É ao contrário. Que doideira. É que nem quando você vê uns carros muito esportivos também, né? Não sei se você já viu esses carros muito de velocidade assim, aqueles dragster. O cockpit fica no meio do carro. O cara fica no meio, né? O carro ele espalha pro lado assim, né? É muito doido, cara. Precisa resolver aerodinâmica, centro de gravidade. O Santos Dumont, por exemplo, ele não conseguia ainda com 14 bis definir os eixos de controle de um avião. Assim, eram alavancas? O que eram? Era uma alavanca. Ele tinha um volante que eu não lembro o que o volante mexia. E aí eu não vou falar porque eu posso falar merda. Mas eu sei que o aileron, que é o que faz a asa inclinar assim, eram cordas que ele amarrava no ombro. Então o movimento de ombro dele fazia uma asa ir pra lá ou pra cá, e tinha o volante. E o pedal, no pé, eu não sei se ele tinha alguma coisa. Os Wright Brothers já tinham eles foram os primeiros a identificar que o avião precisaria se mover em 3 eixos para poder ser controlável no céu. Então isso também é um negócio que a pessoa tira dos Wright Brothers, mas foi eles que desenvolveram isso. 3 eixos seria o quê? O lateral, assim, de mexer as asas, o longitudinal, nariz para cima e nariz para baixo, e o nariz para esquerda e para direita. O que faltava no Santos Dumont era qual desses? O Santos Dumont, ele tinha pitch e ele tinha roll, ele não tinha yaw, que é o nariz para lá ou para cá. E como que ele fazia fazer curva? Ele até tentava mexer lá o negócio do nariz, mas era meio incontrolável o 14 bis. Mas ele fez a curva, ele contornou. Não. Quem contornou foi o dirigível. O 14 bis ele decolou, voou, se eu não me engano, 160 metros. O primeiro voo acho que foi menos que isso. Pô, não sabia. Ele decolou e pousou logo na frente. Achei que ele tinha contornado a Torre Eiffel. Não, a Torre Eiffel ele contornou com o dirigível. Aí ele foi lá e voltou. Isso foi bem antes. Foi bem antes. Uns anos antes. Que também foi um feito, ou não? Esse foi o maior feito, assim, da história. E, pô, ele tinha que ser tão relembrado por isso, sabia? O pessoal só fala do 14 bis, mas a parte do dirigível do Santos Dumont foi... E do relógio também não foi ele que... Falaram que não foi ele que criou o relógio de pulso, né? Não, pelo que eu sei da história, existia o relógio feminino de pulso. E o masculino era aquele de bolso. Isso, era o do bolsinho que ficava aqui. Só que, como ele precisava usar os 2 braços, mão ali pra voar, ele pediu pro Cartier, que era amigo dele. Aliás, olha o círculo de amigos do Santos Dumont. O cara era amigo do Cartier, o Cartier, né? E pediu pro Cartier fazer um daquele tipo que ele pudesse usar no braço. E aí surgiu o relógio de pulso. E como ele era extremamente famoso, era trending, né? Por que o Santos Dumont tá usando? Que era um igual. No Twitter da época, todo mundo comentando assim. Ele ia pra hashtag, ia pro Trending Topics lá. E aí todo mundo começou a querer um relógio igual ao do Santos Dumont. E tem um modelo Cartier Santos Dumont. É mesmo? Até hoje. Olha só. Que custa umas fortunas aí. Ele era amigo da Princesa Isabel, cara. Caramba. Ele tinha amigos... Princesa Isabel já era velha naquela época, né? Porque ela foi exilada, né? Quando ela saiu do Brasil, foi exilada lá na Europa. E se eu não me engano, ela foi pra França. E aí ela... A Princesa Isabel morre quando? Aí tem que ver a Wikipédia, cara. O Santos Dumont é que eu não tô sabendo... Eu sei que é o 14 bis é de... 1906 ele voou 14 bis. Ela conheceu ele ali por volta de... Ela já era velha, então. 1890 e pouco. Que é quando ele começou a cair muito com balão. Porque
ele ia voar e acontecia acidente. Ele caiu umas 5, 6 vezes e sobreviveu todas. Tem inclusive uma foto interessante de um dirigível que ele estava testando, que bate num prédio assim, ele fica pendurado no prédio dirigível, aí vão resgatar ele lá em cima. Ele era tipo Tom Cruise também, fala, Lene. A Princesa Isabel, ela nasceu em 1846 e morreu em 1921. Ó, 1921. Aí ela ela usava uma santinha, assim, de amuleto, e deu de presente pro Santos Dumont, falou pra te proteger. E todos os acidentes que ele sofreu, ele nunca chegou a machucar. Do Tom Hanks foi depois também, né? Aquele que ele pousa no Rio Hudson. Foi depois? Eu acho que sim. Aquilo é verdade. Aquilo o filme é bem apurado. O filme é bem bom. Acurado, aliás. O filme é bem bom, Eu gostei cara. do filme também. É bem fiel. Eu não lembro como que é o nome do filme aí, sabe? É o Sully. Sully, isso. Sully. Tom Hanks sempre faz esses papéis assim, né? Não entra em avião que o Tom Hanks esteja, né? Pode crer, né? O Náufrago. Que é errado o nome do filme, porque o cara não tá num navio, ele cai do avião. O cara que fez a tradução do... É que nem o Meu Primeiro Amor, né? Qual é a sequência do Meu Primeiro Amor? Meu Primeiro Amor 2. Como que pode assim, cara? Mas esse do Sully... Esse que eu achei a grande sacada do roteirista é o seguinte. Se tem avião em filme, vai dar catástrofe. Tem que ser assim. Toda vez que um avião é protagonista... É verdade. Até no Apertem o Cinto, o piloto sumiu, que é legal pra caramba. Muito bom. Se o avião é protagonista, vai ter catástrofe. Senão não tem graça, não tem dramaticidade. Ou é terrorismo, né? Ou é... Como chama? Sequestro. Ou vai ter sequestro... Ou vão furar a fuselagem. Nossa, aquele monte de jornal voando. Também morre piloto, aí tem que alguém ajudar a pousar. Sempre é uma merda. Vai ter uma merda. Porque se tem avião, vai ter merda. Aí nesse filme, as pessoas já sabem o final. Quando vai assistir. Pô, o pessoal do Rio Hudson se salvou. Ninguém se feriu naquele... Ninguém. Só se feriram com frio, né? Porque tava gelado o rio na hora que alguns se jogaram na água. O piloto fala, pô, não podia pousar num lugar mais quente? Mas a grande sacada do roteirista... é que ele gera a catástrofe no filme também. Porque quando o Sully, a sequência de imagens é sensacional, cara. Foi tudo cronometrado da parte que eles estão decolando. A conversação no cockpit com a torre de controle, isso é tudo cronometrado e é muito fiel ao real. O planeio até chegar a pousar no Rio. Eles tentaram fazer o mais próximo. O mais próximo possível. Os procedimentos de cockpit, é tudo muito perfeito nesse filme. Só que falta aquele elemento de catástrofe no filme, senão não tem graça. Aí o que o roteirista imaginou assim? Pô, tem uma hora que o Sully, ele tá no hotel, que ele tá isolado durante a investigação, né? E ele começa a imaginar o que poderia ter acontecido se ele não tivesse pousado no Rio. E aí ele enxerga o avião explodindo, assim, batendo no prédio, né? Então o cara criou esse elemento de catástrofe que só tem na cabeça do Sully. Que é o que poderia ter acontecido se ele tomasse decisão errada mesmo. Aí eu achei interessante a saída deles pra jogar catástrofe no filme. Total, também. mas cara, deve dar um desespero, né? Você tá naquele voo e o comandante fala que vai pousar no Rio. A chance de dar merda é muito grande. Porque o Rio não é tão forte quanto pousar no asfalto, por exemplo. Ele tem um impacto também, não tem? Tem. E tem todo um procedimento, né? Assim, você não ia pousar no Rio com os motores funcionando. Por quê? Porque os motores pararam. Os motores daquele avião pararam. Então ele tá planando. Ele levanta voo do aeroporto e aí já para. Aí um bando de ganso canadense passa na frente do avião. O que os gansos estavam fazendo lá, velho? Pois é, velho. Nova York, cara. E canadense ainda, eles estavam imigrando. E pô, gansos canadenses é que eles comem hambúrguer, eles são grandões. São grandões, né, cara? E entrou nos 2 motores ao mesmo tempo. O problema é que se tivesse entrado em um, ainda dava, né? Aí ele, continua subindo, volta pro aeroporto, entrou nos 2. E aí... O que acontece? Na hora da pane. Perdeu potência nos 2 motores e não conseguiu reacender. Então, mas ele tava subindo. Isso. Aí, entrou. Aí ele baixa o nariz para manter a velocidade e aí começa a perder a altitude, porque agora ele tá só planando, não tem mais força para frente. E nesse tempo, aí a torre fala... Aí ele fala, perdemos os 2 motores, Mayday, Mayday. E aí não dá pra voltar pra LaGuardia, que eles já afastaram muito. Ah, tá.
Então, a altitude Porque que ele estava... questionam isso. É. Pô, se ele tivesse voltado, daria no simulador de voo. Mas aí é quando ele fala, pô, mas eu não sou um computador, vocês já sabem o que aconteceu. É. Na hora que aconteceu o problema, eu tive pelo menos 7 segundos para identificar o que era. Ah, tá. E 7 segundos. Isso já fez toda a diferença. Quando colocam os 7 segundos no computador, ele já não chega. Olha. No simulador de voo. E aí, o avião tá descendo e eles tentam fazer o que tem que fazer. E aí, o cara oferece um outro aeroporto para ele, que é Teterboro, que fica à direita. E ele fala... Aí ele calcula assim na cabeça. É uma puta experiência do Sully Sullenberg. E ele fala, unable, não vai dar lá também. E aí ele fala pra torre... Que esse cálculo, cara, é... ele vai perdendo de altitude vezes o... como ele não tem motor, isso é um treinamento que você faz muito quando você está tirando brevet. Você avalia pouso baseado na altura que você está. Principalmente voo visual, assim. Então você simula isso, você tira o motor e fala... E você tem que chegar lá. Então você avalia onde que eu vou pousar. E aí você sabe que um negócio muito longe, o avião não vai chegar lá. É a prática que faz isso. Entendi. Ele fala, não dá, e ele fala, eu talvez vou terminar lá no Hudson. E a torre fica... Caramba. E ele não tava pertinho do Hudson, ele tava já em cima. Não, ele continua planando, e aí ele faz uma curva para a esquerda para se alinhar com o rio. Tá. Ele passa por cima de uma ponte ainda, porque Nova York é cheia daquelas pontes no Hudson. Ele passa baixinho? Passa baixinho por cima de uma ponte e ele... Eu, inclusive, visitei, da última vez que fui em Nova York, eu vi lá o local onde pousou. Onde ele aterrizou. O quê? Aterrizou. Chama aterrizar? Aterrizar é na terra. Aterrizar é no... Toma, Lene! Sabia dessa? Essa eu vou anotar no meu caderno. E se pousar no gelo? Agilizou. Faltou... Agiliza aí, ó. Agilizou já. Lene, essa parece até que foi combinada, hein? Agilizou. Você vê? Como que é? Aterrizou. Aterrizou. E foi bem no... Você viu lá o lugar, era perto de alguma ponte? Ele passou não era perto da ponte, mas era perto de onde ficam aquelas balsas que atravessam ali, faz passeio pelo rio ali e tudo mais. Então as balsas chegaram rápido no avião, os primeiros que responderam ao acidente. Mas quando é assim, o cara fala que vai pousar em Hudson, aí para helicóptero, para todo o tráfego lá daquela região, né? Porque imagina, eu já fui pra lá, tem muito helicóptero cruzando lá. Tem, né? eu não sei como é que foi a coordenação. Como era inverno, assim, não devia ter tanto voo assim, né? Que tem mais voo no verão lá. Não sei como é que foi a coordenação de espaço aéreo, mas quando tem esse tipo de Mayday, assim, e o cara fala que vai pousar num lugar daquele, com certeza o controle de espaço aéreo trabalhou para deixar o avião livre ali. Tira todo mundo do caminho dele. O avião vai descendo assim ou ele vai embicando? Como que é? Ele desce um pouquinho com o nariz um pouquinho para cima. Ele mantém o ângulo do nariz um pouco para cima. Para ter mais sustentação? Para ter mais sustentação. E aí, dependendo do avião, aí tem a posição de flap, se vai botar flap, não vai botar, o quanto... O flap faz o quê? Planeia. O flap, ele diminui a velocidade e aumenta a sustentação. Provavelmente ele fez isso, você lembra? Eu acho que ele coloca flap 1 ou 2, não lembro agora qual que é. Mas ele coloca uma posição de flap. Para diminuir a velocidade. Para diminuir. Mas como ele ia pousar na água, também tem na parte lá do manual dos pilotos... O procedimento, se for pousar na água, tem que fazer esse procedimento, entendeu? Mas como que os caras fazem uma coisa que é teoria? Ou alguém testa isso na água mesmo? Não, essa parte da água é feito por teoria, mas é só cálculo de engenharia. Que doideira. Mas existem outros, por exemplo, como é que você calcula a velocidade mínima que o avião vai ter para decolar? Ah, tá. Como? Então, isso é calculado no avião de verdade. Eles sabem o seguinte, se eu tentar decolar com a velocidade menor do que a que eu consigo sair do chão, a cauda vai bater. Porque eu tenho força para tirar o nariz do chão, mas não tenho força para sair do chão. Exato. Então a cauda vai bater. Aí o que eles fazem? Eles instalam... Agora eu já comecei a ficar com medo de novo de avião. Por quê? Porque a cauda pode bater atrás. Não, vamos com calma. Isso é teste. Isso é a velocidade mínima de decolagem. Mas vamos falar. Então eles instalam... qual que é uma velocidade de decolagem que o pessoal tem a mínima, assim? Você sabe? Vai ser comercial. Ali... aí depende muito do peso do avião. Mas, por exemplo, esses aviões saem com 135, 140, 145 nós.
A nós é outra dá uns coisa. 250, 260 quilômetros. E eu senti quando ele falou que o bigode dele faz looping, já era pensando na aviação também, ó. Total, looping, ó. total. Mas aí meu bigode não faz looping, ele faz tunou barril. Olha, Que é manja, isso? Tunou barril, o que é? Explique pra cuspi gente. até o ovo aqui. É que o avião, ele, me corrija se eu estiver errado, lógico, mas não consegue dar um looping exatamente perfeitinho, assim. Então ele dá um looping meio que girando como se fosse um parafuso, assim, É certo? isso. Existe o... Peraí que o Quer água? ovo seco... Quero água. Quer um refri? Não, aguenta, tem zero aí. Zero pode ser, hein? Então eu vou querer também um aí. Ó. Existem dois tipos dessa manobra que chama tunô. Existe o aileron roll, que poucos aviões conseguem fazer. Que é assim, o avião está indo nessa linha Sei. e ele faz um parafuso mesmo assim, sem perder a linha de voo dele. Mas ele vira de ponta cabeça? Isso, ele vira assim, faz um 360 graus e sem continua. perder a direção. Tá. Esse é o aileron roll. E existe o tunô barril, que é esse que ele falou. Então, nesse o avião sobe, faz a inversão e ele faz tipo uma ondinha assim, ó, Sei. e volta pro lugar. Então, esse é o tunô barril. É como se ele desenhasse um barril E aí o pessoal no todo céu. mundo vomita e vambora. Não, avião comercial não faz isso, né? Nem... Quer dizer, não é que não faz. Já Não aconteceu. Aquele filme lá do cara lá, Não, lembra? aquele é falso, né? Aquele É falso? É. Você viu esse filme, Paquito? É o voo, né? É, Do o- Denzel Washington. Exatamente, né? É. Que cara, o cara cheira uma cocaína na noite anterior, bebe. E ainda tem que salvar um avião que tá com pane. E não sei por que ele descobre que tinha que... A premissa... O roteirista, a premissa é verdadeira. interessante. É. É verdadeira? Valeu. Pra mim, tanto faz. Qual que você quer? Guaraná. Então a outra é minha. Aconteceu um acidente com um avião da Alaska Air, um MD, 82, acho, que é igual aquele avião do filme. Valeu. Em que quebrou um parafuso lá do estabilizador do avião. E aí o avião só dava o comando de nariz para baixo. Os pilotos perderam o controle e o avião caiu lá na costa da Califórnia. Ele apontava pra baixo. Isso, apontava o nariz do avião para baixo. E ninguém conseguiu descobrir o que era. Não, quebrou desse jeito e o avião foi pro... se perdeu. No filme, o voo, O voo, né? Ele parte dessa premissa que Dá esse problema. dá esse problema, então o avião começa... Tá apontando pra baixo. Tá apontando para baixo. Se você não consegue levantar o nariz para cima, então o que o Denzel Washington cheio de cocaína pensou? Só o cara cheirado, meu. Valeu, Lene. Podia chegar nessa conclusão. Vou fazer o avião voar de cabeça para baixo, que vai agora a apontar pra força cima. vai apontar o nariz para cima. Na teoria, perfeito. É plausível na teoria. Pra Só quem que- tá dentro do avião. Só que essa cena... Opa, até caiu. Só que essa cena inteira é muito cheia de erros, cara. Ah, é? Ele fica um tempão voando reto e nivelado, só que de cabeça para baixo. Certo. Então por que de cabeça para cima ele tava com o nariz para baixo? Mas tudo bem. Teria que ir pra cima. É isso que tu tá falando. É. Mas tudo bem. A questão mais errada lá é o seguinte: um avião comercial não consegue ficar de cabeça para baixo mais do que X segundos. Por quê? Porque vai faltar combustível para alimentar os motores. Porque a bomba de combustível nos tanques, elas ficam na parte de baixo do tanque. Claro, Se faz você sentido. põe o avião de cabeça para baixo, então a bomba está lá em cima e o combustível está aqui embaixo. Por falta de combustível, a bomba vai apagar os motores. E nesse filme, os motores até pegam fogo. Ah, é? Para pegar fogo precisa de combustível, né? Já aí não tem. Aí pega fogo, aí o cara desliga, aí depois pede para acelerar o motor que já tá desligado. É tudo fora de sequência. O roteirista também tinha cheirado cocaína. Aí as pessoas perguntam, pô, mas é bom o filme, né? avião Pra quem não conhece. avião de caça, o Tucano da esquadrilha, fica de cabeça para baixo por um quê? tempão, por que não apaga? Porque esses aviões, eles possuem bomba de combustível também na parte de cima da asa. Porque eles são feitos para isso. Pra isso. Caça, né? É. Interessante, né? Interessante pra caramba esse filme aí. E aí ele... Aí ele vai pro julgamento, né? E toma, né, não vou porque dar spoiler, não. mas pensa, primeiro ele sai como herói, né? O cara salvou a galera e depois... Ah, não, ele tava com... E aí fica aquela coisa moral, né? E aí, não sei o quê. E aí?
Ainda bem que não foi o Will Smith que tava nesse... que era o ator, né? Senão... Eu acho que se uma Airbus da vida chama esses caras, põe eles lá pra dentro... E olha, o ano passado eu fui lá na Airbus, em Toulouse e em Munique. Munique tem o centro de pesquisa e desenvolvimento deles. Cara, eles estão muito à frente. O que a gente viu, que a gente não pôde gravar, pôde falar que existe, mas não pôde gravar, não pôde mostrar. Já é um negócio de outro mundo. É mesmo? Imagina o segredo industrial. Aí? Pode. Não, isso aí, o que a gente viu é que pode ver, né? Eles têm um sistema de geração de energia, micro-ondas, muito maluco. É um sistema que tem uma sonda no espaço. Essa sonda capta a luz solar, concentra isso num beam, né, num fecho de laser. E esse beam ele vai para uma estação na Terra, micro-ondas, e através dessa transferência micro-ondas transforma aquela luz solar em energia elétrica. E aí a ideia da Airbus é colocar esse sistema de captação de energia dessas sondas nos aviões. Caramba! Então o avião voando e aí as sondas vão alimentando os aviões que estão voando com esse fecho. Então assim, essa é uma das tecnologias, essa que mais me surpreendeu. Eu olhei aquilo e falei, realmente. Doideira, hein, cara? E é uma tecnologia próxima, estamos falando de coisa de 2026 até 2030 já ter algo desse tipo funcionando. Entendi. É completamente viável. Entendi. Entre outras coisas, o eVTOL, né, que toda a indústria está bem... Vamos falar dele, vamos falar assim. Aviões híbridos com motores de hidrogênio, coisas desse tipo. Então, tem muita tecnologia Motor de interessante. hidrogênio, é mesmo? Motor de hidrogênio. Mas e aí, a velocidade e eficiência, como que é? Então, o grande problema do motor de hidrogênio é o tamanho. Ainda, o que eu vi lá na Airbus, em Munique, era uma sala gigantesca para fazer todo o sistema de hidrogênio funcionar, né, nas células de hidrogênio. E eles, para conseguir diminuir o tamanho disso, eles têm que trabalhar com criogenia. Porque o grande problema da energia elétrica é a perda. Sim, claro. Né? Então você tem perda nas transferências de energia por cabos, enfim. Quando você baixa para criogenia temperaturas ali próximo do zero absoluto, próximo de 270 graus Celsius. Zero absoluto é 273 ponto alguma coisa. Isso. Mas 270 e 260 negativo, você consegue ter quase perda nenhuma de transferência de elétrons livres. Sim. Então você não tem perda por calor. É muito mais eficiente. O problema é o aparelho que você vai ter que ter para fazer isso. Exatamente. A energia que você perde para baixar para menos 270 graus Celsius, né? Então é um cachorro correndo atrás do rabo, mas os cientistas estão desenvolvendo muita coisa. O motor de hidrogênio ele é um passo à frente, né, para desenvolvimento. É um sistema muito interessante. Eu até fiz um vídeo no canal mostrando o mockup lá na Airbus do motor de hidrogênio. Mas o mais próximo que existe hoje é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é um combustível sustentável de aviação. É basicamente um biodiesel, né? Entendi. Traduzindo assim. Tá. Só que isso ele já está acontecendo. O biodiesel, o SAF, já existe. O Brasil tem um grande potencial de se transformar. Isso o próprio presidente da Airbus aqui no Brasil falou com essas palavras. O Brasil pode ser a Arábia Saudita do SAF. Caramba! Né? Por conta de ser um combustível que sai da terra, né? Da planta. E então a indústria toda já começou a trabalhar com isso daí. Eu já vou em avião com SAF lá na Airbus. A gente estava voando no Airbus A350 que 50% era SAF. Então basicamente é um querosene, um bioquerosene. Entendi. Né? Entendi. Então isso já é o mais próximo que tem nessa questão de emissão de carbono e todas essas coisas. E aí um outro passo é o híbrido, onde você tem motores gerados por combustível fóssil ou bioquerosene, mas que alimenta motor elétrico, né? Que é o que acontece nos carros já. Aí você tem o passo do motor com hidrogênio, né? E você tem o passo do avião elétrico. O avião elétrico eu acho que ainda está muito longe por conta de eficiência energética. Sim. Questões que a gente vê nos carros. Se é difícil você ter uma boa eficiência energética num carro, imagina num avião. Entendi. Porque o avião tem um outro agravante, que é o peso. E aí você tem uma outra questão.
os projetos de avião atuais, ele já é calculado, aviões comerciais principalmente, ele já é calculado um peso máximo de decolagem maior do que um peso máximo de pouso. O avião sempre vai pousar mais leve do que decolou, porque você tem o combustível. Sim. Você queima o combustível, vai ficar mais leve e tal. Quando você coloca baterias no lugar do combustível, você acabou de mudar essa equação. Aí você tem que mudar o projeto do avião inteiro. Então... Mas já existe, já tem aviões elétricos voando em testes, aviões pequenos. Então, um avião elétrico pequeno para carregar até 10 passageiros já é uma realidade muito mais próxima. Agora, aviões elétricos para carregar 300 passageiros, aí já é um negócio mais difícil. E acredito que o híbrido viria primeiro. O hidrogênio é muito lindo na teoria, né? Todo mundo fala, mas tem muitos problemas. Como o armazenamento do hidrogênio, ele é armazenado em estado líquido. Sim. Então você tem que ter alta pressão. Hidrogênio líquido. E você tem que armazenar ele em alta pressão. Baixa temperatura. Altamente explosivo. E se ele vaza, ele é mais nocivo do que aí é o problema. O carbono. Então, exatamente. Não é nem tudo são flores. Então a gente fala, porque é tudo fácil, vamos abastecer o nosso carro elétrico. Cara, não adianta nada. Por exemplo, na Europa, que estão queimando muito muito óleo nas usinas. Não adianta nada você ficar abastecendo carro na tomada com usina termoelétrica funcionando ali. Né? Você troca meio que 6 por meia dúzia. Então, acho que tem todo um sistema, mas a aviação, toda a indústria aeronáutica está comprometida em zerar as emissões até 2050. Entendi. Então, eles estão construindo toda uma cadeia para que isso funcione. Porque um outro agravante do hidrogênio, você vai abastecer o avião aonde? Não adianta você ter um avião movido por hidrogênio hoje. No canaveral. Tem uns tanques lá. Então, só. Né? Vai fazer fila ali, ó. É isso mesmo. Hidrogênio líquido tem esse problema aí seríssimo, né? Mas até complicado. no caso da astronáutica, o pessoal tá mudando, tá saindo do hidrogênio. Sim. Agora é metano. Tanto o foguetão lá do Elon Musk é Metalox, que a gente chama, que é metano com oxigênio líquido. Tá. E aí o metano ele é mais limpo, ele é até mais eficiente, tudo, entendeu? Porque o grande lance do hidrogênio é a emissão dele, que acaba sendo 100% limpa. Só que todo o trajeto até chegar lá, todo o processo disso, não é fácil. As usinas para você transformar o hidrogênio líquido, né? Imagina, uma coisa é para a indústria astronáutica, que é desse tamanho. Outra coisa é a indústria aeronáutica do mundo inteiro, do mundo todo, que consome muito mais. Né? Então, eu não lembro os números agora, mas são bilhões e bilhões de litros de querosene, sabe? É um negócio astronômico, assim. É loucura. Isso aí não dá mesmo, não. E nessas andanças por lá, viu muita coisa de inteligência artificial que os caras estão usando? Como que é ou não? Foi no ano passado, né, que eu fui. Foi em novembro. Então, a inteligência artificial, claro que já devia ter muita coisa ali acontecendo, mas não estava nessa febre tão absurda que a gente está no ano de 2023 de inteligência artificial. Porque nessa tecnologia, o negócio muda de um mês para o outro. Muito rápido. Eu vi, inclusive, um vídeo do Felipe Raime, né? E no começo, acho que foi no começo do ano, ele falando de um negócio espetacular, de um algoritmo que ele programa, o Felipe Raime né? E aí ele reprogramou um negócio para inteligência artificial pegar a voz dele e utilizar a própria voz dele, dublando ele em inglês. Cara, se eu não me engano, foi, sei lá, março. Quando eu vi isso e ele falando, meu Deus, olha, cara, 3 meses depois já tinha isso em qualquer lugar. Assim mesmo. Então, é muito rápido, né? Mas sim, tem muita coisa de inteligência artificial. No caso da aviação, muita questão da Big Data, né? Para você poder processar essa quantidade de informação. Né? Então... É que eu até antes de eu vi lá o título do seu vídeo, fui assistir o negócio da turbulência, né? Eu pensei que os caras iam fazer algo com inteligência artificial, cara. Sei lá, você mapeia ali. Esse algoritmo deve funcionar. Né? Deve ter alguma coisa, com certeza. Mas você pensar, daria para fazer e ir preparando. Porque eu entendi o lance que eles fazem. Eles emitem em volta e aí em tempo real vai ajustando ali o strap para tentar.
Mas sei lá, se daria. Vou pensar o termo inteligência artificial ele ficou muito popular agora, né? Mas sim, se você for pensar até a própria forma que o algoritmo do YouTube funciona é uma inteligência artificial. Né? É estatística ali por trás rolando a mil. Muitos zeros e uns ali atrás.